A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje quero falar a respeito da pessoa de Jesus. Dá para acreditar que algumas igrejas não acreditam na pessoa de Jesus? Ou seja, que Jesus seja considerado como Deus, como aquele que tem poder, como uma pessoa importante, como um criador. Tem algumas igrejas por aí que diminuem Jesus a nada. Colocam Jesus na posição de anjos, colocam Jesus na posição de pessoas comuns e não admite que Jesus merece ser adorado, que Jesus merece ser glorificado. Em Mateus capítulo 2, verso 2, os magos disseram: "Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo." Veja que os magos foram adorar Jesus logo no seu nascimento. As testemunhas de Jeová distorcem este versículo para reverenciar. Onde está escrito adorar na nossa Bíblia, eles colocaram reverenciar na Bíblia deles. Eles negam a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus não é o Todo-Poderoso. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 1, verso 8. O que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas eles substituíram o nome de Jesus por Jeová, distorcendo o texto original. A expressão que há de vir dá testemunho exclusivo de Jesus, visto que Deus jamais prometeu vir à terra. Em Apocalipse capítulo 1, verso 18, Jesus diz: "Fui morto, agora estou vivo." Um histórico que jamais poderia ser aplicado ao Pai. Eles querem rebaixar a pessoa de Jesus a meia criatura. Em Mateus capítulo 8, verso 2, eis que um leproso, tendo se aproximado de Jesus, o adorou. Essas são as provas de que Jesus merece adoração. Em Mateus capítulo 15, verso 25, ela, porém, veio ao encontro de Jesus e o adorou, dizendo: "Socorre-me." Em Mateus 28, verso 9, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: "Salve, agraciada." E elas, aprostando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. No verso 17, quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Em João capítulo 9, verso 38, então afirmou ele: "Creio, Senhor," e o adorou. Em Hebreus capítulo 1, verso 6, todos os anjos o adorem, ou seja, todos os anjos adoram Jesus. Eles dizem que Jesus não pode ser Deus, porque foi tentado. Mateus 4, verso 1. Dá para acreditar nisso? Jesus possuía duas naturezas. Primeiro, Deus. Ele era Deus. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em 1 João capítulo 5, verso 20, e também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e que nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. E também homem, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele tinha duas naturezas, a divina e a humana. Como homem, a Bíblia diz que em tudo foi tentado. Hebreus capítulo 2, verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, e é poderoso para socorrer os que são tentados. Os que são tentados. Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. A palavra tentar também significa provocar. Em João capítulo 1, verso 1, a palavra era Deus na nossa Bíblia. Eles colocaram era um Deus em letra minúscula, ou seja, reduzindo a pessoa de Jesus.
Então aqui nós temos as provas de que Jesus é mais do que uma pessoa comum. Nós vimos aqui que os anjos o adoram, que pessoas adoraram a Jesus e que ele é o Todo-Poderoso. Ele não é apenas uma pessoa comum, como eles dizem que Jesus não merece adoração, que Jesus veio simplesmente para abrir caminho. Isso nós vemos que isto não é verdade. Por que que não é verdade? Porque a própria Bíblia afirma que isso não é verdade. Porque se nós negamos a divindade de Jesus, nós negamos os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós não acreditamos em Jesus, nós não acreditamos em Deus. Porque Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ou seja, os três são iguais, nenhum é maior do que o outro. Nenhum é mais poderoso do que o outro. Tá certo que tem as suas reverências, de que Jesus reverencia Deus, seu Pai, o Espírito Santo e Jesus. Mas os três são um. Então nós temos que acreditar na divindade de Jesus, que ele merece adoração, ele merece ser glorificado, ele merece todo louvor, em nome de Jesus. Amém?